Vamos a mais um Momento em Graça e nós estamos em Gálatas. Nós vamos ainda no capítulo 2, onde Paulo vem repreender Pedro e explicar também sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. O problema aqui em Gálatas é que eles receberam a graça revelada do apóstolo Paulo e depois começaram a retornar para os rudimentos da lei. E um dos maiores culpados justamente eram os chamados da lei, ou seja, os judeus, que estavam infiltrados entre os gentios, obrigando-os a andarem como eles andavam, os gentios. Então no capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: quando porém Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Cefas é Pedro, e Paulo resiste na cara, por ele ser repreensível. E ele explica aqui: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiu com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Os da lei eram dissimulados, ou seja, falsos, Chegavam uns, aí estavam se comportando de uma forma, quando chegavam os outros, eles voltavam. Assim acontece nos dias de hoje também, principalmente os que vivem o evangelho da circuncisão ainda, o evangelho da lei. E ele diz: e também os demais judeus dissimularam com ele. Diz que até Barnabé estava se deixando levar pela dissimulação deles. Quando porém, diz o apóstolo Paulo, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha só que repreensão. Na hora que eles estavam com os gentios, estavam vivendo como gentios, tentando agradar. Depois, quando chegam outros, e querendo agora os gentios obrigarem a viver como judeus. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. A justificação não é por obras da lei, e sim simplesmente pela fé em Cristo Jesus. E ele diz também: temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será salvo, Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha só. Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. É o tipo da coisa: você destruiu os rudimentos, os costumes, a lei, passou a ser agora edificar na graça. Aí você torna a edificar aquilo que você deixou, aquilo que destruiu, retorna aos rudimentos como ele estava fazendo. Ele explica aqui dizendo que se torna transgressor, Porque eu, mediante a própria lei, diz Paulo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Olha só, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quem está vivendo de acordo com a lei, com os rudimentos, com todos aqueles mandamentos, né, como os judeus viviam, e hoje ainda, porque foi somente uma passagem, né, a religião trouxe todos os costumes judaicos. Nós vemos hoje as denominações evangélicas são todas judaizantes, e elas precederam, né? Elas vieram do catolicismo com todos aqueles rudimentos, dogmas, etc e tal. E hoje nas denominações evangélicas a gente vê mais outros acessórios bem diferentes, bem mais complicado, podemos se dizer assim. Só a graça de Deus, ela é quem nos justifica. Cristo nos justificou pela nossa fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, a justificação é pela fé, conforme nós vimos lá em Efésios. Lembra que lemos Efésios? Isso mesmo. Hoje, nós observamos aqui um ponto principal. E o conselho-chave de ouro, conselho de ouro é esse: não torne a edificar aquilo que você destruiu. Não seja um transgressor. Viva por fé, viva pela graça em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. É somente mediante a fé em Cristo Jesus. Papai. Até o próximo momento em graça. Até o próximo momento em graça.